Em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, a Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que a Bíblia nos ensina quando ela nos orienta a instruir o menino, instruir a criança no caminho que deve andar? Quando a Bíblia diz assim, ela está nos passando a mensagem de que nós precisamos instruir os pequeninos, os nossos filhos, as crianças, no caminho que nos conduz à vida eterna, que é os ensinamentos da Palavra de Deus. E a gente sabe perfeitamente que existe apenas um caminho que nos conduz a Deus. Só existe um caminho que nos conduz à salvação. E este caminho é Jesus Cristo. É isso que Provérbios, capítulo 22, versículo 6, nos orienta a instruir os pequeninos no caminho que devem andar. E o caminho que os pequeninos devem andar, como todos nós, é no caminho de salvação, é no caminho de vida eterna. Nós sabemos perfeitamente que a Bíblia, ela nos mostra vários heróis, podemos assim classificar. Um grande herói que a Bíblia nos apresenta é Davi. Quem é que não conhece o rei Davi? O rei Davi já, desde jovem, lá no início de sua vida, já tem histórias para contar. Quando a gente percebe claramente, através dos estudos da Palavra de Deus, que ele enfrenta o gigante Golias, que até então ele desafiava o povo de Israel. E, no entanto, o rei Davi, um jovem, ele se apresenta como aquele que derrotaria aquele gigante. E é o que acontece. E a Bíblia nos mostra essa realidade. Davi é um herói. Nós vemos Moisés, que foi um grande líder, e ele encaminhou o povo de Israel até a terra prometida. Dentre outros feitos mais, Moisés é também um grande herói da Bíblia. Davi, Moisés, Daniel, um jovem que ele preferiu não se contaminar com os manjares do rei. Ele deixou bem claro que ele servia a um só Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que nada que fosse oferecido a ele iria desviá-lo do foco, que era permanecer com a vida íntegra na presença de Deus, e resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Dentre outros mais que eu poderia estar aqui contando para vocês, de grandes exemplos de heróis que a Bíblia nos apresenta. Onde eu quero chegar com isso? Em Provérbios 22, 6, nós lemos: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Hoje, nós temos alguns heróis que se apresentam diante de nós e dos seus filhos, que são eles: o Batman, o Superman, o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, dentre outros.
Acabei de citar para vocês alguns heróis que a Bíblia nos mostra e que são exemplos de heróis a serem seguidos. São esses heróis bíblicos que a Bíblia nos mostra o exemplo de vida que eles tiveram com Deus, que nós precisamos instruir os nossos pequeninos. É isso que a Bíblia nos mostra. Não seguirmos a heróis desse tempo, mas seguirmos heróis da Palavra de Deus, que são heróis que nos mostram que é possível seguirmos a esse Deus maravilhoso, termos uma vida totalmente voltadas para a sua vontade. É o que o texto nos mostra e que nos incentiva a fazer. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Faça do seu pequenino um herói. Faça do seu pequenino uma criança que aprenda a palavra de Deus e que siga a sua vida no temor e nos ensinamentos desse Deus maravilhoso que sempre zela por nós e que quer sempre o nosso bem. A Bíblia nos conta um texto onde Jesus, ele estava falando ali do amor de Deus, do Evangelho, quando ele percebe que alguns discípulos estavam comentando entre eles qual deles seriam o maior. Qualquer um de vocês que não se tornarem como um desses pequeninos, não herdarão o reino dos céus. E o que a gente entende com isso? Aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então nós vamos ver que no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versículos 46 a 48, a Bíblia vai nos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Que nós, de maneira nenhuma, podemos nos achar superiores a quem quer que seja. Então ele veio a este mundo não apenas para ser servido, mas ele veio para servir. E é tanto que há textos na Bíblia onde a Bíblia nos mostra que Jesus ele lava os pés dos discípulos, nos mostrando aí realmente uma postura de humildade. Então, Lucas, capítulo 9, a partir do 46, a Bíblia diz: o maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então eles estavam discutindo entre eles qual deles seria o maior. No versículo 47, a Bíblia diz: mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si. No versículo 48, ele se dirige a eles, aos discípulos, e diz: qualquer que recebe essa criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Então, que exemplo que Jesus nos deixa? Eles então começaram a pensar entre eles qual deles seria o maior. Qual deles teriam um reconhecimento maior da parte de Cristo. E Jesus então nos deixa um ensinamento maravilhoso, quando ele nos mostra através da palavra que aquele que não for humilde,
aquele que não for como uma criança, aquele que não for como os pequeninos, não herdarão o reino dos céus. Você sabe perfeitamente que quando uma criança ela vai louvar ao Senhor, quando ela vai, ou ela tem uma oportunidade para se apresentar na igreja, para fazer qualquer tipo de trabalho, que ela ali está com a responsabilidade, você vê a humildade da criança. A criança normalmente ela não tem vaidade. A criança não tem aquela de ensaiar certos tipos de trabalho. Muitas das vezes ela vai se apresentar louvando. Ela muitas das vezes não tem essa de estar ensaiando, mas pelo contrário, com um jeito simples de ser, com um jeito humilde, ela vai lá e se apresenta de maneira espontânea, de maneira onde o seu coração está ali totalmente dedicado e concentrado em fazer aquilo que ela realmente tem que fazer, mas com simplicidade. A criança não se preocupa com quem está a observar. Ela não se preocupa se ela está cantando e se ela está desafinando, por exemplo. Ela não se preocupa quando ela está falando, contando algo, se as palavras que ela estão dirigindo a quem está ouvindo, se realmente estão corretas, se o português está claro, mas elas são humildes. E naquela oportunidade ali, onde Jesus ensinava, onde Jesus estava falando com os seus discípulos a respeito do reino dos céus, elas não estavam ali disputando entre elas qual seria, dentre elas ali, a mais inteligente, a mais bonita. Elas estavam ali, mas simplesmente na humildade de aprender. Aquelas crianças, elas estavam ali naquele momento, ouvindo as instruções do Senhor Jesus. Elas não estavam disputando entre elas para saber qual delas era a mais esperta, era a mais bonita, era a mais inteligente, era aquela que o Senhor Jesus iria olhar e ia elogiar. Ao contrário dos discípulos, que até aquele momento, então, eles não estavam entendendo que a maneira que eles estavam agindo era totalmente contrária àquela que o Senhor Jesus ensina. E essa lição, esse texto, onde nos mostra claramente que Jesus, ele compara o reino de Deus a uma criança, essa passagem, essa lição nos traz realmente ensinamentos importantíssimos. Quantos de nós hoje, dentro das igrejas, achamos que muitas das vezes, se nós não estivermos lá, as coisas não vão acontecer? Quantas das vezes nós achamos que somos mais importantes do que os outros? Quantas das vezes há muitos que pensam que se eles não forem no culto, o culto não vai acontecer da maneira como eles acham que deveriam acontecer. Mas pode ter certeza de uma coisa. Jesus diz, bem claro aos nossos corações, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Pode ter certeza. Jesus, ele não procura aqueles que se acham. Jesus não procura aqueles que entendem e pensam que são mais importantes do que os outros, ao ponto de que, se eles não estiverem lá, as coisas não vão acontecer. Entenda uma coisa, o reino de Deus é muito maior do que você. O reino de Deus, ele não para. O reino de Deus, ele vai sempre prosseguir. Porque Deus usa, Deus capacita aqueles que ele quer. E nós vemos histórias, dentre elas eu vou citar um exemplo, onde um profeta, ele não foi capaz de enxergar diante dele a morte. Ao ponto de Deus ter que usar uma mula
para falar àquele profeta que o caminho por onde ele estava insistindo em ir não era o caminho correto. Saiba de uma coisa, tenha certeza. Deus usa quem Ele quer, capacita quem Ele quer, porque o reino de Deus é muito maior do que eu e do que você. Então entenda, nesta lição que nós estamos estudando nessa oportunidade, o que Deus quer de cada um de nós é simplicidade. O que Deus quer de cada um de nós é um coração puro, é um coração reto, é um coração temente a Ele, é um coração que realmente esteja voltado para fazer tão somente a sua vontade, mas com simplicidade. Porque Ele conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações e vê realmente se há em nós um coração puro, um coração sincero para fazer a sua vontade e para fazer a sua obra. Pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Pode ter certeza de uma coisa, minha irmã. Se nós fizermos aquilo que é referente à palavra de Deus, ao reino de Deus, mas de maneira totalmente contrária à sua vontade, Ele não tem prazer. Você pode se achar o que quiser. Você pode se achar muito importante no reino de Deus. Mas se você não tiver simplicidade, se você não for puro como uma criança, com certeza tudo que você fizer, pode ter certeza que a sua religião é vã. Porque Ele quer de cada um de nós um coração puro, um coração sincero, um coração temente a Ele, e Ele quer realmente um perfeito louvor. E o perfeito louvor, ele vem do nosso coração, quando nós assim o fazemos de maneira sincera, pura e honesta. Portanto, fique com essa palavra. Aprenda com os ensinamentos da palavra de Deus, quando Jesus hoje nos ensina e nos mostra que precisamos não achar que somos grandes, mas que precisamos ser humildes ao ponto de reconhecer que Deus é tudo em nossas vidas e é Ele quem nos capacita para fazer a sua obra. Tenha certeza dessas coisas. Aprenda essa lição. Coloque em prática em sua vida e com certeza as coisas vão ser bem melhores do que realmente tem sido em minha vida e na sua vida também. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a todos. E se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua atenção.